Senhor Jesus, estou aqui novamente com vocês para compartilhar uma palavra que Deus tem colocado em meu coração e tem me animado muito nesses dias. Misericórdias, perdão cai como a boa chuva em corações sem esperança. Eu quero compartilhar a história que está lá no livro de Neemias, no capítulo 4. O livro de Neemias conta a história da reconstrução dos muros de Jerusalém, que tinham sido destruídos pelos inimigos, e Neemias, depois de muitos anos, ele fica sabendo dessa situação e ele volta para sua terra com esse objetivo. No capítulo 4, ele já começa trazendo informações importantes para a gente meditar. E começa dizendo que os inimigos estavam irados, muito irados com a construção do muro. E eles começam a descrever exatamente frases que chamam os judeus de fracos, que desprezam o trabalho que eles estão fazendo. E muitas vezes isso acontece conosco. Seja de maneira espiritual, com ataques em nossa mente, com crises de autoestima com aquilo que a gente está fazendo, ou às vezes até mesmo com frases saindo da boca de pessoas que são significativas para nós e nos desanimando, nos desencorajando, principalmente com relação a projetos que Deus tem colocado na nossa vida. E pode ser coisas que são simples e óbvias, como por exemplo a nossa caminhada com Cristo. Tem pessoas que às vezes nos desanimam na nossa caminhada com Cristo, na nossa história com Cristo. E aí tudo aquilo que às vezes nós já caminhamos parece que é tão pouco, parece que é tão desprezível aos olhos dessas pessoas. E elas querem transmitir esse desvalor aquilo que nós estamos fazendo e vivendo. Seja num projeto, numa conquista, seja aí de repente na faculdade que você está se esforçando para concluir, seja aí num projeto que Deus está colocando no seu coração ministerialmente. Mas o importante é sabermos que a vontade de Deus precisa nos impulsionar a trabalharmos naquilo que é a vontade dele, naquilo que ele espera que façamos. E só esse simples fato já deve nos dar razão suficiente para não desistirmos. Não desistirmos. Lembrando que o Senhor estará sempre conosco. Eu quero ler aqui um versículo muito interessante, onde fala que no versículo 4, do capítulo 4, diz assim: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Olha só que coisa linda. Então depois que o inimigo vem e fala, e zomba, e despreza as conquistas, despreza os projetos, despreza o esforço, e então Neemias, ele vai orar. E ele vai colocar tudo isso diante de Deus. Ele não deu uma resposta, ele foi orar. Que nós possamos aprender isso. Que nós possamos sempre irmos orar quando esse tipo de ataque vem sobre as nossas vidas, sobre as nossas mentes, sobre o nosso bom ânimo, mas que possamos também ter a atitude, não apenas de Neemias de oração, mas também de todo o povo, quando diz assim no versículo 6, assim edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Ou seja, todo esse ataque no coração, na mente, na alma, todas essas vozes falando contra, de maneira tão pesada, cheios de ira, não conseguiram tirar o ânimo daquele povo de trabalhar. Eles continuaram trabalhando.
eles tinham um objetivo: agradar o coração de Deus. E tudo que você está fazendo na sua vida que tem o objetivo de agradar o coração de Deus, não perca seu ânimo. Não perca o seu ânimo. Continue fazendo para Deus. Para Deus. Então não desista da sua caminhada, não desista dos processos, né? Às vezes nós entramos em processos com Deus para aprender coisas sobre aquilo que nós já vivemos, sobre nós mesmos, processos de nos conhecermos, processos de libertação, e nós precisamos prosseguir, mesmo que venham pessoas que tentem nos desanimar, mesmo que ataques em nossa mente venham tentando diminuir a nossa autoestima, dizendo que nós não somos capazes, dizendo que tudo aquilo que a gente começa a gente não termina mesmo e que é sempre assim, então por que continuar? Precisamos ter essa atitude do Neemias, de oração, e de todo o povo, de continuar trabalhando, não desistir. E só que os ataques, eles, aqui na nossa história de Neemias 4, eles se intensificam depois disso. Quando o inimigo percebeu que só falar não estava adiantando, então arquitetou um plano de ataque mesmo, violento, até tentando tirar a vida de pessoas. E a gente pode ler isso no versículo 11, quando eles falam que até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar essa obra. Esse era o plano. Só que Deus estava com aquele povo. Deus era o arquiteto daquele projeto. Quando Deus é o arquiteto do projeto, então nós podemos ficar tranquilos que vai acontecer. É só a gente continuar trabalhando no projeto. Ele é o líder, ele sabe como deve ser feito. Precisamos confiar nisso. E Neemias fez isso, como líder daquele povo naquele momento. Ele então animou o povo, não de maneira ilusória, dizendo não vai acontecer nada, tá tudo bem. Não, ele foi extremamente realista e ele disse para o povo que agora tinham que lutar, porque o ataque viria com armas. Então eles se armaram e o povo todo foi convocado a lutar, não apenas a continuar trabalhando, mas também a lutar. E às vezes nós somos convocados também. Só que a nossa luta não é como a de Neemias, com armas contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra os principados e potestades, contra as entidades celestiais no mundo espiritual, ou seja, contra o inimigo das nossas almas. Nós não lutamos contra pessoas, então nós lutamos em oração. Esse é o nosso tempo, essa é a nossa hora. E nós devemos continuar os projetos e continuar lutando. E assim foi. O projeto, a estratégia do inimigo foi revelada, porque Deus sempre revela as estratégias, e por isso eles se armaram e estiveram prontos. E quando o inimigo soube que aquele povo estava pronto para lutar, desistiu do ataque. Porque o inimigo recua quando nós resistimos. A palavra de Deus também nos garante que, sujeitando-nos a Deus e resistindo ao diabo, ele vai fugir de nós. Então nós precisamos estarmos sempre prontos a fazermos exatamente aquilo que Deus espera que façamos. Continuar os projetos dele na nossa vida, em sua casa, em sua igreja, e também estarmos prontos para batalhar em oração, em vigilância contra o inimigo das nossas almas. Seja com estratégias através de pessoas, seja com estratégias na nossa mente, querendo fazer com que a gente pare, com que a gente desista daquilo que Deus tem para nós. Bem, o fim dessa história você pode ler aí na sua Bíblia e é de vitória, é de muita vitória. O muro foi sim terminado e os inimigos não atacaram aquele povo.
E aquele povo terminou a construção do muro com uma vigilância total, extremamente conectados, unidos uns aos outros como famílias, e eles estavam sempre juntos, trabalhando e vigiando todo o tempo. Precisamos ter essa disposição, porque o Senhor assim nos dará vitória. Se você está debaixo de ataque na sua mente ou através de relacionamentos importantes na sua vida, que essa palavra possa animar você, possa encorajar você e que você possa mesmo detectar os ataques do inimigo na sua vida e se posicionar, trabalhando, cumprindo os propósitos de Deus na sua vida e vigiando em oração, em busca a Deus, fazendo sempre aquilo que Ele espera, porque Ele tem vitória para nós, como teve aqui para Neemias e o povo que estava com ele. Então, avante, não vamos desistir, vamos continuar tendo bom ânimo para trabalhar e vamos glorificar o nosso Deus, mesmo no meio da batalha, mesmo no meio de qualquer tipo de ataque, mesmo no meio de estratégias do inimigo, vamos continuar focados naquilo que Deus tem para nós, porque é isso o que Ele espera de nós, que possamos crer e depositar nele a nossa confiança. Então, avante. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida dessa pessoa que está ouvindo agora, Senhor, essa mensagem, que possa ter detectado aí que está, Senhor, debaixo de ataque na sua autoestima, ataque na sua mente, no seu coração, ataque talvez através de pessoas, em seus relacionamentos importantes, Senhor, oh Deus, mas que ela possa, nesse momento, receber a força, o bom ânimo, a estratégia vinda do Senhor através dessa palavra, Senhor, para continuar lutando, para continuar, Senhor, com bom ânimo, para continuar, Senhor, trabalhando, fazendo e cumprindo, Senhor, a sua vontade e os seus projetos em sua vida, Senhor, oh Deus, e lutando, vigilante, Senhor, oh Deus, para continuar fazendo a tua vontade, crendo que o Senhor é que dá a vitória. Em nome de Jesus, que nada possa tirar o bom ânimo da sua filha e do seu filho nessa batalha. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Um beijo. Até a próxima. Nada me atrai, nada me distrai. Estou a sós contigo.